Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4. Primeira de Pedro, capítulo de número 4, o versículo de número 1. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1. Capítulo 4, né, irmãos? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pai bendito, graça te damos pela tua palavra, pelas verdades que estaremos meditando nessa noite. Pedimos humildemente ao Senhor que fale conosco, que nos instrua, que nos capacite na tua verdade, para que possamos viver para a glória do teu nome. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, que humildemente te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Muito bem, irmãos, nós vamos dar um tempinho da exposição do Evangelho segundo Lucas. Nós encerramos o capítulo 1 de Lucas e agora nós estamos voltando aqui para a primeira de Pedro. E a última vez que eu preguei na epístola do apóstolo Pedro foi no dia 26/5 de 2024. Fazem 9 meses que eu encerrei ali o capítulo 3 de 1 de Pedro. Então, tem mais ou menos 9 meses que eu preguei no capítulo 1 de Lucas, do Evangelho segundo Lucas. E vamos dar uma pausa, intercalar essas ministrações. Eu creio que vai ser edificante para todos nós. Mas, voltando aqui para 1 de Pedro, no capítulo 4, é interessante o que nós acabamos de ler, porque nós vivemos em uma geração que rejeita qualquer ideia de sofrimento, qualquer ideia de padecer necessidade, aflições. E esse pensamento não é um pensamento apenas do mundo, mas muitas denominações com o nome de igreja, que se dizem igreja, estão pregando um evangelho falso, um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem dor. Um evangelho onde Deus é apresentado como um servo, pronto para realizar os desejos dos homens. E não como é apresentado nas Escrituras, um Deus soberano, um rei que comanda todas as coisas e que exige obediência. Esse Deus não é apresentado no falso evangelho que é pregado por algumas denominações. O que é pregado aí fora, que é muito comum, é a teologia do pare de sofrer. Essa é a teologia que é pregada aí fora. É uma mentira diabólica que promete uma vida de conforto, prosperidade,
e ausência de dificuldades. Esse é o evangelho que é pregado aí fora. Mas, quando olhamos para o capítulo 4 de 1 de Pedro, nós vemos o que o apóstolo diz, que Cristo padeceu por nós na carne. O próprio Filho de Deus sofreu. Como então alguém pode pregar que a vida cristã é um caminho de facilidades, se o próprio Filho de Deus sofreu neste mundo? Se o Mestre trilhou o caminho do sofrimento, que diremos nós? Que diremos teremos de exigir um caminho diferente do que Cristo trilhou neste mundo? Pedro não apenas ensina que Cristo sofreu, mas ele ordena nas suas palavras, nas palavras do apóstolo Pedro, a ter o mesmo pensamento, a mesma ótica, a mesma visão que Cristo teve. O sofrimento não é um acidente na vida cristã. Ele é parte do nosso chamado. O apóstolo Pedro, voltando a alguns capítulos, mais especificamente no capítulo 2, no versículo 21, ele diz: porque para isto sois chamados, o chamado do cristão, para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. As Escrituras não prometem uma vida sem aflições, uma vida sem tribulações para o cristão. As Escrituras não prometem isso. Mas as Escrituras garantem que através das aflições, Deus fortalece e nos separa deste mundo. Essa falsa teologia, esse falso ensino, esse falso evangelho que é pregado, ensina que Deus quer dar sua melhor vida agora. Mas Pedro, o apóstolo que escreveu essa epístola, nos ensina que o verdadeiro cristão olha para a eternidade e não para o aqui e agora. A melhor vida não é agora, mas na glória com Cristo. A teologia do pare de sofrer, a pregação do pare de sofrer, ensina que o sofrimento é sempre um ataque do diabo. Isso é mentira. O apóstolo Pedro nos ensina que quem sofre por Cristo já cessou do pecado. É o versículo 1 aqui do capítulo 4, finalzinho do versículo. O sofrimento está longe de ser um sinal de fracasso espiritual. Quando o crente começa a sofrer, passar por momentos de angústia, tribulação, sofrimento, isso não é um sinal de fracasso espiritual. O sofrimento, quando apoiado na fidelidade a Cristo, é uma evidência de que Deus está nos santificando. E nós vamos aprender isso. Essa falsa teologia, essa falsa pregação ensina que Deus quer satisfazer todos os desejos humanos. Mas Pedro, nessa epístola gloriosa, nos ensina que não devemos mais viver segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É o finalzinho do versículo 2. Isso significa que o verdadeiro cristão não busca o prazer da carne, mas a obediência do Pai. O sofrimento não é um inimigo da fé, mas uma ferramenta nas mãos de Deus para nos moldar à imagem de Cristo. Se você quer seguir a Cristo, quer ser um cristão genuíno, verdadeiro, deve estar disposto a sofrer como Cristo sofreu. Essa é a confiança do verdadeiro cristão. Se Cristo sofreu,
Então conosco não será diferente. O nosso ponto 1 é baseado na parte A do versículo 1 do capítulo 4. Ora, volte para as Escrituras, versículo 1. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, é a parte A do versículo. E nessa parte A eu coloquei o ponto 1 com o seguinte tema: o sofrimento de Cristo é o modelo para a nossa vida. O sofrimento de Cristo é o modelo para a nossa vida. Pedro, ele inicia este versículo apontando para a realidade central do cristianismo. Cristo, essa é a verdade central do cristianismo. Cristo padeceu por nós na carne. Isso significa que o sofrimento de Cristo não foi um erro, não foi algo imprevisto ou uma fraqueza, mas o sofrimento de Cristo, Cristo padecendo por nós na carne, foi o plano de Deus, foi o projeto de Deus. Cristo sofreu de forma voluntária e o seu sofrimento deve servir como modelo para a nossa vida cristã. Cristo sofreu injustamente. E nós, como seus discípulos, como seus servos, também sofreremos. É isso que o apóstolo Pedro ensina na sua carta. Pedro já havia ensinado isso antes, como eu já li aqui o versículo 21 do capítulo 2 de 1 de Pedro, ele diz, porque para isto foste chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Se Cristo, que era santo, que era puro, justo, imaculado, perfeito, irrepreensível, sem pecado, íntegro, e que era glorioso em santidade, e que é absolutamente santo, sofreu, por que nós, que ainda somos pecadores, que ainda estamos neste tabernáculo, nesta carne, que foi corrompida pelo pecado, achamos que não iremos sofrer? Muitos querem seguir a Cristo, mas rejeitam a cruz. Querem as vitórias, mas não o sofrimento. E isso, o sofrimento não está desvinculado da vida cristã. A vida cristã é cheia de sofrimentos. E você, como cristão, precisa aprender a sofrer, a viver em meio ao sofrimento. Jesus, ele foi rejeitado, traído, caluniado, espancado e crucificado. Ele anunciou aos seus discípulos em João, capítulo 15, no versículo 20. Ele disse, João 15, 20, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se o mundo odiou a Cristo, também nos odiará. Se vivermos como ele viveu. Se você viver como Cristo viveu, o mundo odiará você. Isso significa que nós, como cristãos, se pautarmos a nossa vida segundo o que Cristo ensinou nas Escrituras, se vivermos segundo a sua palavra, o mundo não vai nos amar. O mundo vai nos odiar. E com isso virá o sofrimento. Cristo sofreu para cumprir a vontade de Deus. E nós também devemos sofrer por obediência a Deus. O sofrimento de Cristo não foi sem propósito. Ele sofreu para cumprir a vontade do Pai.
Em Lucas, no capítulo 22, versículo 42, Lucas 22, 42, Jesus está no jardim chamado Getsemane. E ali ele está orando. Ele está momentos antes de ser levado para ser crucificado. E ele ora ao Pai, naquele jardim, num momento de angústia tão terrível que, segundo as Escrituras, o suor do seu corpo se muda para gotas de sangue. Ao invés de suor, saem gotas de sangue. De tamanha angústia que ele estava sofrendo naquele momento. E ele então ora ao Pai dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Da mesma forma, os crentes não sofrem sem motivo. Se você está passando momentos de sofrimento na sua vida, angústia, aflições, isso não está acontecendo sem um propósito. Há um propósito de Deus para as aflições nas nossas vidas. E o apóstolo Pedro, nesse mesmo capítulo que nós iniciamos hoje, o capítulo 4, no versículo de número 19, volte seus olhos para o versículo 19 do capítulo 4. 1 de Pedro 4, 19. O apóstolo Pedro nos ensina o seguinte, ele diz: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, preste bem atenção, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Quando Pedro fala sobre o sofrimento que provém da vontade de Deus, ele está nos lembrando que, embora o sofrimento seja real, que o sofrimento seja doloroso, seja algo que nos incomode, dependendo da circunstância, de forma muito profunda e tocante, esse sofrimento não é fruto da ira de Deus, mas é fruto da sua soberania e da sua amorosa e sábia vontade. É fruto disso, da soberania e da amorosa e sábia vontade de Deus. Deus permite que passemos por dificuldades, sofrimentos e angústia para nos moldar. Esse é o objetivo. Para nos moldar, purificar a nossa fé e nos conformar mais à imagem de Cristo. É para isso que ele envia o sofrimento. Em vez de ver o sofrimento como um sinal de abandono, devemos enxergar o sofrimento como um meio de crescer na fé e de nos aproximarmos mais de Deus para aprendermos a depender do Senhor. O sofrimento não é uma maldição. Na verdade, o sofrimento é uma bênção escondida que Deus usa para nos levar para mais perto dele e nos preparar para a eternidade. Ele usa o sofrimento para nos lapidar. É isso que Pedro ensina na sua carta. E olhando para isso, nós começamos a entender que Cristo sofreu na carne, como o apóstolo Pedro fala aqui, mostrando que a vida cristã não é uma experiência de conforto, como é pregado pelos falsos mestres. Pedro destaca que Cristo sofreu na carne.
É a expressão que ele usa. Ou seja, ele sofreu fisicamente, emocionalmente e também espiritualmente. Ele não foi poupado das dores deste mundo. É por isso que o profeta Isaías chama Cristo de homem de dores. Porque Cristo padeceu, sofreu enquanto caminhou nesse mundo. Isso desmascara a teologia da prosperidade, que promete apenas conforto e sucesso. Se você vier para a nossa igreja, o que é pregado aí fora, você vai ter conforto e sucesso. Pare de sofrer. Venha para esse caminho. Esse caminho é um caminho falso. A Escritura não ensina isso. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Hebreus 5, 8. Está escrito assim, o autor aos Hebreus diz assim: ainda que era filho. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Se até Jesus aprendeu obediência através do sofrimento, como podemos pensar que a nossa vida será livre de dor? Como nós, como cristãos, podemos imaginar uma vida cristã sem sofrimento? Se o Filho de Deus, como disse o autor aos Hebreus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aprendeu a obediência através do sofrimento. Se ele sofreu, nós também sofreremos. Eu acho que essa é a frase que salta nesses versículos aqui. E para que possamos já começar a fazer algumas aplicações, a primeira aplicação: o sofrimento deve ser visto como prova de nossa fidelidade a Cristo. O sofrimento deve ser visto como a prova de nossa fidelidade a Cristo. Quando enfrentamos o sofrimento, não devemos olhar para ele como algo a ser evitado a todo custo. Não. Devemos olhar para o sofrimento como um sinal de fidelidade a Cristo. Quando o sofrimento bater na nossa porta, é o momento de provarmos que somos fiéis. Os valores corrompidos que o mundo nos impõe e as tentações ao nosso redor nos dizem para buscar conforto e prazer a qualquer preço. Mas Jesus, em sua vida e em suas palavras, nos chama para um caminho diferente. Se estamos sofrendo por causa de Cristo, por sermos fiéis à palavra de Cristo, não devemos nos desesperar ou ficar desanimados. Não, pelo contrário. Se estamos sofrendo porque estamos sendo fiéis à palavra de Deus, devemos considerar isso como uma honra. Porque isso significa que estamos no caminho da obediência, seguindo o Mestre que sofreu por nós. Lembre-se, a verdadeira alegria não vem da ausência de sofrimento, mas da certeza de que estamos sendo moldados à imagem de Cristo, que foi perfeito, mas também sofreu por amor a nós. Portanto, no meio da dor, mantenha o olhar fixo em Cristo. Quando nós estivermos passando por angústias, sofrimentos, adversidades, enfermidades mortais, ou qualquer outra coisa que perturbe a nossa paz,
devemos manter o olhar fixo em Cristo, sabendo que ele também sofreu e que ele está conosco em todos os momentos. Ele não nos desampara. Ele não nos deixou sós. Cristo é o nosso modelo. Se ele sofreu, não devemos esperar uma vida sem dificuldades. O verdadeiro discípulo não foge do sofrimento, mas entende que Deus usa o sofrimento para nos santificar. E eu vou explicar isso no próximo ponto. O sofrimento cristão não é um castigo. Esse é o primeiro ponto aqui que você precisa entender. O sofrimento cristão não é um castigo, mas uma identificação com Cristo. Quando nós sofremos por causa da verdade da palavra de Deus, então estamos identificados com Cristo, estamos unidos com Cristo, porque ele também sofreu pela verdade. Em Romanos capítulo 8, versículo 17, Romanos 8, 17, o apóstolo Paulo, ele deixa algo muito interessante, uma verdade muito interessante. Ele diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que como ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Se padecemos por causa da verdade que Cristo deixou registrado na sua palavra, nós também receberemos um galardão de glória por causa que estamos vivendo a verdade do Evangelho. Se sofremos com ele, também reinaremos com ele. O nosso ponto 2 é baseado na parte B do versículo. Versículo 1, a parte A. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, a parte B. Armai-vos também, vós, com este mesmo pensamento. Cristo sofreu em seu corpo, como nós já vimos. E esse sofrimento deve moldar a vida de todos os seus seguidores. O que Cristo padeceu, o que Cristo sofreu, deve moldar a nossa vida. Jesus viveu uma existência marcada por sofrimento, pois sua vida era superior, distinta da vida comum dos homens. Embora houvesse grandes recompensas em sua jornada, esse caminho elevado o colocou em constante conflito com as formas inferiores de viver deste mundo. Quando eu falo formas inferiores, é por conta da corrupção do pecado. E Cristo é elevadíssimo. E resultando em dor e sofrimento. O sofrimento culminou na cruz. Mas esse sofrimento já se manifestava em toda a vida de Cristo. E isso é um padrão para a vida do cristão. Toda a nossa vida vai ter sofrimento. Como discípulos de Cristo, somos chamados a participar dos seus sofrimentos. E isso ocorre à medida que o Espírito transforma as nossas vidas. Se Cristo fosse apenas um modelo distante, o Evangelho seria um fardo impossível de carregar. Nós não conseguiríamos viver o Evangelho de forma plena. Mas ele não nos deixou sozinhos. Ele nos concedeu o Espírito Santo
que nos capacita a viver conforme ele viveu. E isso, então, é a base para o tema do nosso ponto 2. O sofrimento, tema do ponto 2. O sofrimento como um processo de separação do pecado. O sofrimento como um processo de separação do pecado. Pedro nos exorta a nos armarmos. É a parte B do versículo. Ele diz: armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Então ele nos exorta a estarmos armados com a mente de Cristo. Pois ao adotar a mente de Cristo, a nossa vida se torna impenetrável aos ataques do inimigo, como se fosse uma armadura. É isso que Pedro quer trazer para nós aqui. Armai-vos com esses mesmos pensamentos. É como se a ótica, a visão, o pensamento de Cristo fosse uma armadura intransponível que desvia flechas e as mais afiadas espadas ferozes que tentam nos atacar. Cristo, ao nos enviar o seu Espírito Santo, não apenas nos chama a seguir o seu exemplo, mas nos dá a força necessária para viver como ele viveu. É através do Espírito Santo. Você não tem como viver como Cristo viveu por si mesmo. É necessário o Espírito Santo. E quando somos capacitados pelo Espírito Santo, podemos então viver como ele viveu, enfrentando o sofrimento e a adversidade com fé, coragem e amor. Ainda no versículo 1, o apóstolo diz, é a parte C do versículo, a parte final do versículo. Ele diz que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. É interessante isso. Talvez você possa, numa primeira leitura, sem analisar o contexto imediato da passagem, o contexto geral das Escrituras, pensar, então quer dizer que agora o crente não peca mais. Porque ele diz, aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Mas isso não significa que o cristão nunca mais pecará. Não é isso que Pedro está ensinando aqui. Ou será completamente perfeito nessa vida. Mas o que Pedro está ensinando é que o sofrimento tem o poder de romper o ciclo do pecado. Guarde esse ensinamento. O sofrimento tem o poder de romper o ciclo do pecado na vida do crente. Vou explicar para vocês. Quando um cristão passa por sofrimento e ele é desafiado a deixar de lado os desejos da carne, que incluem os pecados que o dominam, como a imoralidade, o orgulho, a ganância e outros comportamentos que pertencem à velha natureza, o velho homem. O sofrimento traz uma separação do pecado. Isso para o cristão que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, para que você possa entender o que o sofrimento faz. O sofrimento traz uma separação do pecado, pois ele obriga o crente, o cristão, a abandonar as fontes de conforto e prazer temporário do mundo, levando a buscar consolo e força em Deus. Porque em alguns momentos da vida cristã, o conforto e o prazer nos enganam. E por causa do conforto e das coisas que temos,
Nós esquecemos que Deus é um Deus provedor e que nós dependemos de Deus para tudo. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado. Paulo nos ensina que ao sermos crucificados com Cristo, o corpo do pecado é destruído. O que significa que estamos sendo libertos da escravidão do pecado. É isso que quer dizer a destruição aqui do corpo do pecado. Quer dizer que fomos libertos da escravidão do pecado. O sofrimento nos ajuda a viver essa realidade, nos separando mais do mundo e nos conformando mais à imagem de Cristo. Quando o crente começa a sofrer e as portas começam a se fechar, ele lembra que existe um Criador, que existe um Deus. E ele então é impelido pelo sofrimento a buscar auxílio no Senhor. E quando ele faz isso, quando ele busca auxílio no Senhor, para que ele possa receber esse auxílio, ele tem que se arrepender, confessar o pecado e deixar o pecado, para que possa alcançar misericórdia de Deus, para que seja ajudado em tempo oportuno. Então, as adversidades, as aflições, o sofrimento, quando bate na porta do cristão, é para aproximá-lo mais de Deus. É para fazer com que esse crente que está altivo, que está alicerçado, não na palavra, mas por algum momento se esqueceu e está alicerçado na bonança, nas coisas que tem, então Deus faz com que o sofrimento venha para que ele caia de joelhos diante da presença de Deus e busque a Deus em oração. O sofrimento testa e purifica a nossa fé. Quando Pedro fala que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, ele nos lembra que o sofrimento é uma oportunidade para a nossa fé ser testada e purificada por Deus. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 7, volte um pouquinho as páginas da sua Bíblia. No capítulo 1, no versículo 7, o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso. E ele diz o seguinte, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Isso significa que nos momentos de sofrimento, o crente é confrontado com a realidade da sua fragilidade e com a necessidade de dependência total de Deus. É isso que o sofrimento quer ensinar. Quando o sofrimento bater na sua porta, é sinal de que um dos professores de Deus chegou e ele vai te ensinar. E a primeira lição que o sofrimento ensina para o crente é dobrar os joelhos, é se prostrar diante de Deus. O sofrimento expõe as áreas em que ainda somos dominados pelo pecado e pela velha natureza. Quando enfrentamos dificuldades, somos confrontados com uma decisão que não podemos evitar. Quando o sofrimento chega, temos que tomar uma decisão. Ou cedemos às tentações do pecado
ou obedecemos a Deus, permanecendo firmes na sua vontade soberana. Esse é o verdadeiro teste da fé. O sofrimento não é um mero acaso ou um evento isolado. Ele revela o que realmente está nos nossos corações. Ele nos força a fazer escolhas. Ou continuamos da forma que estamos, ou nos voltamos para Deus. O sofrimento faz isso. Em meio às provações, somos compelidos a escolher entre seguir os desejos da carne ou resistir e viver para a glória de Deus. E eu deixo aqui, então, uma pergunta para você. Você tem resistido aos desejos da carne? Você tem resistido às influências do mundo? Ou você tem vivido de forma com uma mente aberta para a influência do mundo? Porque o crente ele tem que ter uma mente fechada para o mundo. Ele tem que ter uma mente blindada para as coisas que o influenciam para o mal. Ele não tem que ser uma mente aberta. Mente aberta é o tolo, que tudo que ouve, ele recebe. Ele não tem rejeição de nada. Ele não diz não para nada. Tudo para ele, ele vai só colocando na mente dele e sendo influenciado cada vez mais para o mal. A adversidade vai chegar como professora, como mestra, para que você possa aprender a se prostrar na presença de Deus e servir a Deus de verdade. E aqui está a verdade vital dos versículos que nós meditamos, nesse versículo 1 que nós estamos meditando. Essa luta não é em vão. Cada vez que resistimos ao pecado e escolhemos a obediência, nós estamos sendo purificados. Quando decidimos cumprir a lei de Deus. O sofrimento não é apenas uma experiência dolorosa. Ele é uma ferramenta que Deus usa para refinar a nossa alma, para nos tornar mais semelhantes a Cristo. À medida que resistimos ao pecado, nossa fé se torna mais forte e nossa dependência de Deus é mais profunda. E esse processo de resistência à tentação é uma obra de santificação. Faz parte do processo de santificação. Em nossas vidas, nós somos chamados a viver cada vez mais separados desse mundo e dedicados à vontade de Deus. O sofrimento nos conforma com Cristo. Pedro nos lembra que o sofrimento é uma marca da identificação com Cristo. Cristo sofreu para cumprir a vontade do Pai. E agora, ao sofrer por Cristo, nós também participamos do seu sofrimento. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10, Filipenses 3:10 está escrito: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Isso é interessante que ele comunica as aflições dele para nós. Ao passar pelo sofrimento, o cristão se conforma mais e mais à imagem de Cristo, que também sofreu injustamente,
mas de maneira voluntária, por amor a nós. O sofrimento nos molda, nos faz mais humildes. O sofrimento nos traz a um sentimento de dependência de Deus. É isso que o sofrimento faz com o cristão. E nos ensina a viver como Cristo viveu. O sofrimento é um meio de crescimento espiritual. Em sua carta, o apóstolo Pedro está dizendo que o sofrimento não é apenas um mal a ser evitado, mas uma parte integral da jornada de santificação. Quando enfrentamos sofrimentos, eles nos transformam. O sofrimento nos faz ficar mais fortes. O sofrimento faz com que nós tenhamos mais experiência com Deus. A dor e a adversidade revelam o que está no nosso coração e nos força a tomar decisões que refletem mais a vontade de Deus. Esse é um processo contínuo de santificação, onde as áreas da nossa vida que ainda estão ligadas ao pecado são progressivamente cessadas. É isso que o apóstolo Pedro quer dizer aqui no versículo 4, versículo 1 do capítulo 4, finalzinho do versículo. Ele diz: aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ele está dizendo que o sofrimento em que os crentes estavam passando naquele período estava auxiliando eles no processo de santificação. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Colossenses 3, 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Paulo está falando sobre matar o que é terreno em nós, como a imoralidade, a impureza, a malícia, a mentira e a ganância. O sofrimento serve como um refinador para matar isso em nós. Quando nós começamos a sofrer, nós deixamos o pecado de lado e começamos então a buscar a Deus. É por isso que Deus traz o sofrimento nas nossas vidas. O sofrimento é o refinador de Deus, que nos permite crescer espiritualmente, renunciando ao pecado e nos tornando mais semelhantes a Cristo. Tudo isso através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo usa o sofrimento como uma ferramenta para nos lapidar, para tirar as arestas que ainda ficaram do pecado e nos conformar à imagem de Cristo. Para Pedro, o sofrimento, esse é o entendimento do autor, o que nós estamos buscando, a intenção autoral. Para Pedro, o sofrimento não é um sinal de que Deus nos abandonou, mas é um instrumento de santificação. Essa é a intenção autoral de Pedro ao escrever esses versículos. Quando Cristo sofreu, ele não apenas cumpriu a vontade do Pai, mas também mostrou o caminho de santificação para nós. O sofrimento que enfrentamos, especialmente quando enfrentamos perseguições ou dificuldades por causa de Cristo, por sermos fiéis a Cristo, tem o poder de purificar a nossa fé, afastando-nos do pecado e conformando-nos à imagem de Cristo. A santificação, portanto, não é um processo sem dor. Pelo contrário, o processo de santificação é um processo dolorido, através do sofrimento. Muitas vezes, o processo de santificação
exige sacrifícios, exige resistência e sofrimento. Mas através disso, Deus nos molda à semelhança de seu Filho. E esse é o propósito maior para as nossas vidas: parecermos com Cristo. Sermos moldados à imagem de Cristo. E a gente vai para o ponto 3, é o ponto final, baseado no versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O sofrimento, como Pedro ensina, tem a capacidade de revelar a verdadeira natureza das nossas vidas. Quando passamos por tribulações, somos forçados a confrontar de forma clara e definitiva onde realmente estão os nossos corações. O sofrimento não apenas nos testa, mas também nos separa. Ele divide os que verdadeiramente vivem para Deus daqueles que vivem para o mundo. Quando o sofrimento bate na sua porta, você vive para o mundo ou vive para Deus? Quais são as atitudes que você toma quando o sofrimento bate à sua porta? Pedro fala sobre o tempo que vos resta na carne. Isso nos lembra que a nossa vida aqui na Terra é temporária. E as nossas escolhas, as escolhas que fazemos aqui, têm implicações eternas. Quando a dor e o sofrimento entram em cena na nossa vida, não há mais espaço para meias verdades. Quando o sofrimento bate na nossa porta, não há mais espaço para ilusões. Ou você vive o cristianismo genuíno, verdadeiro, ou você está perdido. Por isso que o falso evangelho que eu falei no início da pregação é uma mentira. Porque quando as aflições batem na nossa porta, as meias verdades ou as ilusões pregadas por esses falsos pregadores não têm poder nenhum para nos ajudar. Por isso é importante você crer no evangelho genuíno. É importante crer nas escrituras e entendê-las da forma correta. Porque quando o sofrimento bater na sua porta, você vai estar alicerçado na verdade. E não acreditando em mentiras, não acreditando em ilusões, não acreditando em meias verdades. Você vai estar acreditando nas verdades eternas do puro evangelho. E isso é muito importante. Ou seja, segundo o que Pedro ensina, nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, porque o tempo que nós vivemos aqui é muito curto e as aflições são grandes. E por causa dessas aflições que são enormes em nossa vida, nós precisamos estar alicerçados na verdade, acreditando na verdade do Evangelho e não em mentiras inventadas. Pare de sofrer. Aí quando o sofrimento chega, essas pessoas vão indagar: mas então, eu não fui ensinado que se eu fosse um cristão, se eu viesse para essa igreja, eu não teria mais sofrimento nenhum? E agora? O sofrimento bateu na minha porta. E eles não têm o que fazer. Não sabem como agir. E um ensino como esse, o apóstolo Pedro está nos ensinando a buscar a presença de Deus. Quando o sofrimento bater à sua porta, você pode ir para o médico.
o advogado, o policial, e tantas outras coisas mais. Mas todos eles, o médico, o policial, o advogado, são limitados. O único que é ilimitado é o nosso Deus, que tem poder limitado para nos consolar, para nos direcionar, para fazer com que vivamos uma vida que realmente agrada ao Senhor e que tenhamos as respostas certas no momento da aflição. E a gente vai para a conclusão e a gente encerra. A minha conclusão, eu quero deixar as palavras do saudoso pastor Matthew Henry. Ele disse no seu comentário: os argumentos mais fortes e melhores contra o pecado são tirados do sofrimento de Cristo. Ele morreu para destruir o pecado. E embora ele alegremente se submetesse aos piores sofrimentos, ele nunca cedeu ao menor pecado. As tentações não poderiam prevalecer, não fosse pela corrupção do próprio homem. Mas os verdadeiros cristãos fazem a vontade de Deus, não a sua própria luxúria ou desejos, a regra das suas vidas e ações. E a verdadeira conversão faz uma mudança maravilhosa no coração e na vida. Ela altera a mente, o julgamento, as afeições. Quando um homem é verdadeiramente convertido, é muito doloroso para ele pensar em como o tempo passado de sua vida foi gasto. Um pecado atrai o outro. É dever do cristão não apenas se manter longe da maldade grosseira, mas também das coisas que levam ao pecado ou parecem maldosas. Nós devemos nos afastar cada vez mais do pecado e nos aproximar muito mais de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai Santo e Justo, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de poder aprender um pouco mais através da tua palavra. Que possamos guardar esse ensinamento no nosso coração e que quando o dia mau bater na nossa porta, as adversidades, as aflições, possamos tomar a decisão correta e não permanecermos da maneira que estamos, mas buscarmos a tua presença, nos prostrarmos diante de ti, em oração, em súplicas, em choros, em rogos, para buscarmos o auxílio do Senhor. Mas para que possamos ser ajudados em tempo oportuno, primeiro precisamos nos arrepender do nosso pecado, confessar o nosso pecado e deixar o pecado para que possamos alcançar a misericórdia do Senhor. Que possamos tomar essas atitudes no decorrer da nossa vida cristã, que possamos viver para a glória do teu nome, não agradando a nossa carne, não vivemos segundo o nosso sentimento, mas vivendo segundo a tua vontade, para a glória do teu nome. Esse é o nosso pedido, a nossa oração que te fazemos em nome do seu Filho amado Jesus.